Muito se fala do Bitcoin e muito se fala do Ethereum, mas pouca gente realmente sabe o que é o Ethereum, por que ela continua sendo a segunda maior e por que ela vai valorizar ainda muito. O futuro é gigante dela, pode bater US$ 20 mil ou mais. Por que ela continua sendo tão relevante? E é isso que vamos explorar, os seus potenciais e por que ela continua sendo tão importante no mercado cripto e adotada institucionalmente em massa, beleza? Vamos lá. Para resumir, a Ethereum é uma blockchain programável criada ali em 2015 por Vitalik Buterin, que permitiu algo revolucionário. Agora as blockchains não apenas faziam transações ali de moedas e ativos digitais, mas também podia ter os contratos inteligentes, que é quando a magia da blockchain começa realmente a acontecer, porque libera DeFi, NFT, DAOs, jogos blockchain e até novas blockchains. Muito aconteceu, inclusive, nasceram inspiradas na Ethereum. Então, basicamente, ela é a fundação da internet descentralizada, é a fundação da blockchain. O Bitcoin é a mãe das criptomoedas, o Ethereum, o pai da blockchain, se você quiser resumir, cara. Então, o Ethereum é muito relevante e sempre será importante aí no mercado. É a maior blue chip que temos entre as criptomoedas. Ethereum, basicamente, então, é o computador global que sustenta DeFi, NFT, camada 2, stablecoin, jogos, identidades e DAOs, Uniswap, Aave, MarketDAO. Quase todo boom de NFT nasceu e evoluiu no ecossistema da Ethereum. O USDT, o USDC, cara, muito relevante, né? O stablecoin de dólar, cara, acontece lá na rede da Ethereum também, muitas coisas dentre essas, né? Então, basicamente uma blockchain que é o coração de tudo. Tudo nasceu ali, tudo bebe um pouco da fonte da Ethereum, ou pelo menos se inspirou na Ethereum em algum momento, cara. Esse é o tamanho dela, né? Fazendo uma análise aqui quanto ao gráfico do Ethereum, a gente vê que teve movimentações bem interessantes de altas bem explosivas nela, né? Muito fortes, inclusive. Lá atrás, em 2017, nem consta aqui no gráfico da OKX, mas teve um baita boom também antes de ter essa leve queda. Então, o Ethereum sempre performa muito bem em bons momentos de ciclo, né? Se a gente analisar o que está acontecendo especificamente agora, cara, a gente está, inclusive, no topo dela, praticamente, não praticamente, estamos no topo dela, enfrentando um suporte que um dia foi uma resistência nessa região. A gente passou dela e agora estamos retestando essa região aqui do suporte, beleza? O que vai acontecer daqui para frente, é claro que é um pouco incerto, por assim dizer. Eu tô absolutamente otimista, eu acho que o Bitcoin vai reviver com força, isso aqui vai subir em V bonitamente até para um trade, né, cara? Mas quando a gente fala de US$ 20 mil, a gente vê que o caminho é extenso, né? Tem muito chão pela frente. Mas essa alt-season que a gente está vivenciando agora é a alt-season dos institucionais, cara. Institucional, quando começa a entrar, por exemplo, a BlackRock comprando US$ 34 milhões em Ethereum, em um casual dia, com a ETF liberada ali do Ethereum, teremos ETF de outras criptomoedas que também fortalece a alt-season, mas para a Ethereum em particular, que já tem seu ETF liberado, cara. A BlackRock aportando fortemente, e a gente vê, cara, as entradas de ETF estão sempre ganhando força. Ela teve uma pequena queda recentemente com essas últimas quedas, mas sempre ganhou força. O domínio da Ethereum em contratos inteligentes oferece suporte a aplicativos em finanças, blá blá blá, como a gente viu, e a solução da camada 2 da Ethereum, como Arbitrum e Optimism, aumenta a velocidade das transações e eficiência de custos, aumentando o seu apelo. E a BlackRock compra doidado, né, Ethereum, cara, assim como eles compram atualmente Bitcoin. Tudo isso fortalece para que altas explosivas aconteçam, e Ethereum tá nesse bololô todo, porque, como eu mencionei, é o coração de muita coisa, cara. 88% dos investidores institucionais acham que criptomoedas atraentes, né, de acordo com a Fidelity Digital Assets, lá em 2023, a adoção institucional em criptomoedas aumentou 35% de ano a ano também, tá? E mais de 50% dos investidores institucionais em todo o mundo têm alguma exposição a ativo digital. E claro que esses números sempre aumentam. 74% das instituições na Europa expressam uma perspectiva positiva em relação a criptoativos. A blockchain como um todo, ela está sendo basicamente incorporada na internet aos poucos. Isso não vai acontecer de forma abrupta, cara. Você não vai parar de navegar no seu navegador para entrar na blockchain. Na verdade, a blockchain vai consumir a internet e em breve ela já vai estar dentro das suas transações, dentro do seu dia a dia, antes que você perceba. E aí tudo isso já vai estar num valor tão alto, tão mais alto do que está hoje, que está tudo tão desvalorizado em relação ao valor que terá nessa basicamente nova economia global que vai acontecer nos próximos anos, cara. Então agora é um dos melhores momentos possíveis para comprar. A gente tá numa liquidação insana, sabe? E o porquê do potencial de bater 20 mil? Bom, vários pontos do porquê que ela está subavaliada hoje, né? Oferta limitada e deflacionária, cara. A queima de Ethereum é basicamente insana, tá? Porque toda a taxa que acontece na rede de Ethereum, em cada transação é queimado esse Ethereum, o que aumenta basicamente a escassez geral de Ethereum, né, cara? E o próprio staking, que faz com que você prenda de circulação os Ethereums para que toda a rede funcione, já prende 30% da oferta total de Ethereum, o que também aumenta a escassez. Então, o Ethereum é, na verdade, extremamente deflacionário e a sua
diferente até do dólar, né, que vai ser impresso em massa, e quanto mais impresso o dólar, mais valoriza ativos como Ethereum, ouro, inclusive, o Bitcoin, né, que é o próprio ouro digital, tudo isso é valorizado com a impressão em massa ali do dólar, né, cara, tudo isso na verdade é bom pra gente, então ele tem essa oferta limitada, tem uma alta demanda orgânica por causa de toda a DeFi, todo o coração blockchain que pulsa dentro de Ethereum, que são DeFis e L2 crescendo, outras blockchains, staking massivo e uma receita extremamente alta com queimas da taxa da própria Ethereum, cara. Então, uma projeção lógica disso daqui é muito simples de você ver a Ethereum, na verdade, batendo 20 mil, porque se começa a entrar uma adoção em massa e mais institucional, e mais do que isso, blockchain começa a entrar no coração real de cada um, e ela adentra a internet nesse cenário, então a Ethereum, que é um dos principais que começou, né, um dos principais engines disso tudo, né? Então, é claro que ela vai se beneficiar e muito disso, e sempre, assim como o Bitcoin sempre vai para cima, a Ethereum sempre vai para cima e outras boas blockchains também sempre vão para cima, e a Ethereum, sendo o coração disso tudo, sempre se beneficia de todo o crescimento em blockchain no geral. Então, ela sempre vai ser um ativo poderoso para se possuir. O market cap atual dela está em cerca de 450 bilhões de dólares. Acredite em mim, isso não é muito, porque o potencial é 1000 vezes maior, o do ouro tá batendo quase 20 trilhões atualmente, cara. Sabe o quão mais é isso, cara? O Ethereum não é 1/20 do que é hoje o ouro, quase, tá? Praticamente isso. Então, se você acreditar que a mãe da blockchain, que representa a base de toda nova economia digital, não vai fazer nem mesmo 1/5 do market cap atual dele, você está simplesmente insano. Na minha visão. O Ethereum vai performar e vai performar muito bem por todos os motivos que eu expliquei nesse vídeo. Muito interessante possuir Ethereum mesmo ela estando no topo nesse momento, porque o topo atual dela e o preço atual dela comparado ao que ela vai trazer pra gente continua muito baixo, principalmente olhando a longo prazo, mas mesmo a um curto prazo, pensando ali numa alt season que possivelmente vai acontecer com absolutamente força quando o Bitcoin começar a buscar os seus 150 mil dólares para cima, o que deve acontecer, principalmente com o ouro performando tão bem, com as notícias acontecendo e com o dólar, com taxa de juros diminuindo, com o dólar que será colocado no mercado em breve. Rapaziada, era isso que eu queria falar do Ethereum, um dos melhores ativos, sempre será um dos melhores ativos cripto para você possuir, talvez o segundo melhor, talvez sempre possua esse cargo, tá? É isso, comenta o que você acha, deixa o like, se inscreve e tchau, tchau, jogador. Nos vemos.